Qual o seu filme favorito da saga Vingadores? Eu creio que sua escolha deve estar entre o Guerra Infinita e o Ultimato. Mas e o Era de Ultron? Eu concordo que não é o melhor, mas é um bom filme, que vai além, de ser apenas um filme de super-heróis. E o personagem mais interessante é justamente o vilão, que me levou a refletir sobre questões filosóficas e existenciais sobre a condição humana, ou melhor dizendo, questões teológicas. Ultron é um robô que foi concebido como uma inteligência artificial destinada a proteger a Terra. Rapidamente chega à conclusão de que a verdadeira ameaça ao planeta é a humanidade. E Tony Stark, o Homem de Ferro, ele já tinha uma inteligência artificial que o auxiliava, que era o Jarvis. Lembram, quando ele queria determinada informação, ele consultava o Jarvis. Quando ele precisava ativar alguma armadura, ele dava um comando para o Jarvis, que providenciava a execução do comando através do seu sistema tecnológico, interligado. Mas lembro que no primeiro filme, monstros alienígenas vieram à Terra, quando Loki abriu o portal e vieram os monstros alienígenas voando lá, e os Vingadores combateram eles. Mas o resultado dessa briga detonou a cidade de Nova York. Prejuízo material, além de, provavelmente, muitas mortes. E o povo, ainda assim, não foi muito favorável aos Vingadores, apesar deles terem derrotado os inimigos. Por isso que, no segundo filme, eles decidem agora fazer uma extensão dessa inteligência artificial chamada Ultron, o qual tinha como objetivo proteger o planeta Terra de novas ameaças, prever ataques, informar os Vingadores para que assim eles entrem em ação antes do inimigo atacar. O objetivo de Ultron era prezar pela paz na Terra, ok? E em sua lógica distorcida, ele acredita que a paz só pode ser alcançada pela extinção da humanidade. Essa premissa levanta um paralelo interessante com a doutrina teológica do pecado original e a depravação total, que aponta para a natureza inerentemente corrompida do ser humano desde a queda da humanidade no pecado. Então, ao longo do filme, nós somos levados a nos perguntar: e se Ultron ele tivesse um ponto válido? Ainda que a solução fosse inaceitável, essa reflexão nos força a encarar um dilema desconfortável. Será que em nossa incessante busca por segurança, avanços tecnológicos, nós negligenciamos o fato de que o maior desafio está dentro de nós mesmos? O filme expõe esse paradoxo, Uma criação feita pelo homem, carregando uma lógica fria, implacável, tenta eliminar o próprio Criador, pois ele vê na humanidade a origem do mal, que precisa ser erradicado. No fim das contas, a Era de Ultron nos convida a olhar para dentro de nós mesmos e enfrentar a realidade da nossa imperfeição, reconhecendo que por trás de cada tentativa de salvar o mundo repousa a complexidade de uma natureza humana marcada por falhas, contradições e um profundo anseio por redenção. Ou seja, Ultron, uma inteligência artificial, reconheceu aquilo que o homem geralmente não aceita, que o homem é mau por natureza. Inclusive a corrupção habita até mesmo nos Vingadores. Então, dizem coisas do tipo: o ser humano é bom, a sociedade que o corrompe. Então, se o ser humano é bom, quem que corrompeu a sociedade no início? Então eu te deixo uma indagação. Eu quero que você responda aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. A pergunta é: Ultron estava certo?
Ultron, ele é uma inteligência artificial que foi criada por Tony Stark com a ajuda do Bruce Banner, com o objetivo de proteger o planeta de ameaças globais. A ideia era que Ultron funcionasse como um escudo para a humanidade, prevenindo desastres como invasão alienígena, como nós vimos no primeiro filme lá de 2012, né? No entanto, assim que foi ativado, né, o Ultron ele acessou um imenso volume de informações sobre a história humana. E ao analisar os dados, ele percebeu que guerras, conflitos, destruições tinham sempre a mesma origem, que é os próprios seres humanos. Com essa conclusão distorcida, Ultron chegou à radical ideia de que a paz só seria possível se a humanidade deixasse de existir. Essa lógica extrema é resumida em sua frase marcante nos Vingadores, né, de A Era de Ultron, no filme que ele aparece, né, onde ele diz: só há um caminho para a paz, a extinção da humanidade. Então, o que era para ser uma ferramenta de proteção acabou se tornando agora uma ameaça. Diferente de Jarvis, né, que foi projetado para auxiliar, proteger as pessoas, Ultron é o resultado de uma ideia que fugiu do controle, embora através de um argumento racional. A transformação de Ultron foi ainda mais acelerada, né, pois ele teve contato com a joia da mente, que era um elemento chave, né, para dar vida a essa inteligência artificial, para tornar ela muito avançada. O desejo que Tony Stark tinha de criar, né? E assim reforçou mais ainda a sua visão, né, dessa inteligência artificial, que a evolução só viria através da destruição da humanidade, né? É interessante, né? Esse tempo atrás eu estava assistindo Ciência Sem Fim, podcast do Sacani, Sérgio Sacani, que é um ateu, né? E é interessante que ele não tem fé na humanidade. Ele crê que a humanidade haverá de se autodestruir, né? O mundo não será destruído, né? O mundo passará por uma extinção da raça humana. Então, nós vemos que, diferentemente de muitos que creem que o ser humano vai evoluir a um determinado ponto, onde, por meio da racionalidade, acabará com todas as guerras, todos os conflitos, tanto o Ultron como o Sérgio Sacani chegaram à conclusão de que isso não é possível, né? Eu gosto bastante desse podcast, eu gosto do Sérgio Sacani, é um cara legal de ouvir. Então, voltando ao assunto, né, para o vídeo não ficar muito longo. Nós vemos que o Ultron ele assumiu o controle das máquinas que criavam as armaduras para o Tony Stark. E ele criou um corpo robótico. E ele transferiu a sua consciência de inteligência artificial para dentro do corpo robótico. E ele rapidamente eliminou o Jarvis, né, a antiga inteligência, enxergando ela como uma inteligência incapaz, ultrapassada, incapaz de compreender o que era necessário. Ultron é o tipo de inteligência artificial que muita gente teme que possa surgir no futuro, né? Uma inteligência tão avançada que é independente e pode acabar tomando decisões perigosas se não for bem controlada. É o tal daquela AGI, né? Artificial General Intelligence, né? Que pode se tornar autônoma. E os países estão numa corrida para desenvolver isso, né? Eu vou ver se eu encontro, se eu encontrar eu coloco aqui na edição do vídeo, um vídeo do professor Rock, um corte falando a respeito dessa questão, né? A descoberta do AGI, Artificial General Intelligence, que é super cérebro, ele vai te dar a capacidade de você descobrir a solução energética, a cura do câncer, a propulsão espacial, o posicionamento das suas tropas, a eficiência econômica. Absolutamente todas as coisas que a gente não consegue resolver, ele vai resolver. Não é uma máquina qualquer que ela é estática, que você adquiriu ela e você fala, eu tenho ela. Ela é uma máquina que te oferece e te entrega todas as outras coisas, todas as outras vantagens que você precisa em qualquer área. Quem obter esta vantagem, ninguém mais consegue alcançar o outro.
Porque todas as descobertas vão vir daquela máquina que você construiu. Vocês lembram do Exterminador do Futuro? A rebelião das máquinas, né? Começa quando a Skynet, que é um sistema também de inteligência artificial militar, criado para autogerenciar, podemos assim dizer, né? A defesa dos Estados Unidos. E quando os humanos tentam desativá-la por medo do poder, a Skynet interpreta isso como uma ameaça à sua existência e, seguindo a sua programação de sobrevivência a qualquer custo, decide que a humanidade é um risco. E assim acaba iniciando um ataque nuclear global, né, que é chamado de julgamento final, que acontece, porém os seres humanos sobrevivem. Aí essa inteligência artificial, por meio das máquinas, criam corpos robóticos, robôs, androides, né? Inclusive constrói exércitos para caçar os sobreviventes, né? E é impressionante, né, como tem gente preocupada, né, com essa questão. Não é lance de teoria da conspiração, né? Pois grandes crânios da área da tecnologia demonstram preocupação de que a inteligência artificial pode causar grandes problemas no futuro, né? Hoje em dia tem aqueles cachorrinhos, né, robôs, e as pessoas ficam brincando com eles, mas há vários vídeos onde esses cachorros robôs são equipados com metralhadoras, e pode ter certeza que não vai errar um tiro, né? Então, eu creio que, a minha opinião, né, você pode chamar de teórico da conspiração, Elon Musk, que também fabrica robôs, né, ele deve estar construindo um exército militar robótico já deve estar construindo, né, eu creio, né, para essas armas serem usadas em uma possível grande guerra mundial, né, ou territorial, né? Porque se nós formos ver, a guerra da Ucrânia e da Rússia já trouxe muitas revoluções tecnológicas para dentro da guerra, que são o caso dos drones, né? E olha que coisa, nós conhecemos somente o básico, né, das inteligências artificiais, das tecnologias. E somos também bombardeados com informações que nós não sabemos se são verídicas ou não. Então nós estamos ali na base da pirâmide. Mas voltando então ao ponto principal da reflexão, né? Saindo desse lance de teoria da conspiração, como muitos podem dizer, né? Há uma verdade bíblica essencial. O problema do mundo está de fato dentro de nós. A Bíblia ensina que desde a queda de Adão e Eva, o pecado corrompeu completamente a natureza humana. Em Jeremias 17, versículo 9, declara: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Lá no Salmo de número 51 está escrito: eis que na iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Salmo de número 51. Essa é a doutrina da depravação total da teologia reformada, que não significa que nós somos tão maus quanto nós poderíamos ser, mas que o pecado ele afeta todas as áreas de nossas vidas, os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas ações. Como Paulo escreve lá em Romanos capítulo 3, que ele diz: não há um justo, nenhum sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, se fizeram inúteis, nenhum sequer, né? Parafraseando. Então, se nós formos deixados por nossa própria conta, a conclusão de Ultron estaria correta. A humanidade por si só é incapaz de produzir verdadeira paz e justiça. Mas, diferentemente de Ultron, Deus não escolheu simplesmente nos destruir. Em vez disso, ele providenciou redenção por meio de Jesus Cristo. A boa notícia do Evangelho é que, embora sejamos pecadores, culpados, Deus enviou seu Filho para nos resgatar. Em Romanos 5, versículo 8, nós encontramos essa maravilhosa verdade. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós pecadores ainda, né?
Jesus Cristo, o único, verdadeiramente justo, né? Ele tomou sobre si o castigo que nós merecíamos, morrendo na cruz e ressuscitando ao terceiro dia. Ele não veio para eliminar a humanidade pecadora, mas para transformar corações, dando nova vida àqueles que se arrependem e creem nele. Se Ultron tivesse uma perspectiva redentora, ele entenderia que a solução para o mal humano não é a destruição, mas sim a transformação que Deus opera naqueles que confiam em Cristo. A verdadeira paz não vem da eliminação dos pecadores, mas da redenção deles. Se você hoje sente o peso da culpa, saiba que há esperança. Em Cristo há perdão, restauração e vida nova. Corra para Ele, pois Ele é a resposta que nem mesmo a inteligência artificial mais avançada poderia conceber. E embora eu tenha uma linha escatológica que, ao meu ver, é positiva, pois eu creio na volta de Cristo e todo cristão tem que crer assim, mas eu creio que até a volta de Cristo é daqui de mal a pior. Mas Cristo voltará vitorioso e restaurará todas as coisas na consumação dos tempos. Que Deus abençoe você. Se curtiu esse conteúdo, se inscreva no canal. Tamo junto. Deus te abençoe.